Bem-vindo ao segundo episódio da série Direção na Vida, nos Negócios, na Família, nos Relacionamentos de maneira geral. Nesse segundo episódio eu quero falar sobre responsabilidade, mas se você não assistiu o primeiro episódio que falei sobre intencionalidade, tem um link do vídeo aqui na descrição e você pode assistir, eu tenho certeza que você também vai ser abençoado. Eu quero começar falando sobre a definição de responsabilidade, sendo a capacidade de cumprir com suas obrigações e assumir as consequências dos seus atos. Nós podemos ver isso, por exemplo, com uma pessoa que trabalha fora, exerce a sua profissão fora de casa, e quando volta para casa, ainda cuida dos filhos, da casa, das atividades do lar. Cuida do marido, da esposa. Você pode ver pessoas que desejam crescer e se desenvolver na sua profissão e na vida, e elas assumem um compromisso, uma responsabilidade, as consequências de se dedicar a uma outra profissão ou uma nova capacitação e especialização. Nós vemos também na Bíblia Paulo deixando claro a questão de responsabilidade, quando ele diz em Romanos 1,14, ele diz assim: sou um devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, assim como a sábios e ignorantes. Ele diz, eu tenho uma obrigação com essas pessoas. Mas ele diz em 1 Coríntios 9,16, ainda mais claro, ele diz assim, se eu anuncio o Evangelho, não há glória nenhuma em mim, porque isso me foi colocado como uma obrigação, e ai de mim se não cumprir. Paulo deixa claro que há uma responsabilidade no seu papel como um apóstolo evangelista. Ele diz, eu tenho um dever com essas pessoas, eu tenho que cumprir uma obrigação e eu aceito as consequências do meu ato. Agora, para assumirmos responsabilidade, é preciso uma capacidade emocional e nós precisamos desenvolver essa capacidade. Porque assumir a responsabilidade de cumprir com suas obrigações envolve você desenvolver atividades em momentos que você não está tão disposto, ou atividades que você não gosta muito de fazer, mas você tem uma obrigação e por isso você precisa fazer, independente da hora, do local e do que é que tem que ser feito. Você precisa assumir as consequências de não fazer alguma coisa. E nós, para isso, precisamos desenvolver essa capacidade emocional de dirigir a nossa vida de acordo com as nossas responsabilidades. Infelizmente, algumas pessoas demoram um pouco mais para assumir responsabilidades e para desenvolver essa capacidade. E quando as pessoas ainda não desenvolveram essa capacidade, nós podemos ver dois comportamentos, duas formas em que as pessoas demonstram que ainda não desenvolveram a capacidade de assumir responsabilidade. A primeira é a omissão e a segunda a transferência de culpas. A omissão é justamente o contrário de cumprir com suas obrigações. É se omitir e não cumprir uma função, uma obrigação que deveria fazer. É uma pessoa que abandona o lar, é uma pessoa que não controla suas finanças e gasta dissolutamente, põe em risco a família. É uma pessoa que não assume a responsabilidade, a obrigação de educar os seus filhos e depois lamenta pelas consequências que vêm. A segunda forma é a transferência de culpa. E a transferência de culpa é não assumir as consequências dos seus atos. Eu gosto muito de uma frase, como eu gosto de brincar, de um filósofo contemporâneo nosso chamado Homer Simpson, e ele diz assim, se a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. E tem muitas pessoas que agem dessa maneira. Elas têm uma responsabilidade, elas deveriam assumir as consequências dos seus atos, mas elas transferem a culpa para alguém. Já que a culpa é delas, elas colocam em quem elas querem. Então, uma pessoa que chega atrasada ou não cumpre com suas tarefas, ela transfere a culpa para o trânsito, transfere para o relógio que não despertou, transfere para qualquer outra coisa. Pessoas que não cuidam das suas finanças e gastam dissolutamente, muitas vezes transferem a responsabilidade disso para uma crise que aconteceu, para o governo, para o chefe que mandou embora, transfere para alguém essa responsabilidade. E como eu falei, responsabilidade
é um sinal do desenvolvimento da sua capacidade emocional, ou seja, responsabilidade é um sinal de maturidade. É a maneira como você assume responsabilidade ou você age com omissão e transferindo culpa, demonstra o quão maduro ou não você é. Quanto mais responsabilidade você assume, mais evidencia-se um sinal de maturidade na sua vida. Agora, quanto menos responsabilidade você assume, ou seja, se omite nas tarefas e não assume as consequências, ou seja, transfere a culpa para outros, você demonstra que tem menos maturidade, que ainda não desenvolveu maturidade. E a nossa maturidade, a responsabilidade, ela não é um sinal da idade, ela não é fruto da idade. Não é porque a pessoa é mais velha ou mais nova que ela tem mais maturidade ou menos maturidade, mas é uma questão de assumir a responsabilidade que vai demonstrar o quão maduro você é. Você precisa dirigir a sua vida com responsabilidade. Isso quer dizer que você precisa estar presente e avaliar e observar a sua atitude para você identificar: estou crescendo em responsabilidade e maturidade ou eu estou estagnado e não estou prestando muita atenção nisso. Você precisa observar se você tem assumido o compromisso de cumprir com suas obrigações ou se você tem se omitido. Se você tem assumido as consequências ou se você tem transferido culpa para outras pessoas. Eu espero que você esteja crescendo e se desenvolvendo em responsabilidade, em maturidade, porque quando você agir com responsabilidade, falando sobre a intencionalidade agora, agindo com responsabilidade e intencionalidade, você certamente vai ter melhores resultados. Os resultados vão ser muito melhores na sua família, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, aonde você estiver. Você vai começar a ver resultados diferentes porque você assume a responsabilidade de executar algo que deve ser feito. Eu espero que você esteja desenvolvendo essa responsabilidade, esteja crescendo na sua capacidade emocional. Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora e inscreva-se. Além disso, curta esse vídeo e compartilhe para abençoar outras pessoas.